Tudo bem das calmas. Eu igualmente bem-vindo. Obrigado. A casa é só. Tudo bem das calmas? É pá, sente. Vai ser embora. Então, Como é que está a saúde, a disposição? calma, tudo bem, vai andando, sempre andando. Trabalho? Está andando. Muito bem. Nem por isso, este ano nós estamos com um bocado de problemas aí, mas com falta de recursos. Isto agora está mal. Olha lá. Epá, Agora quer dizer que está bem? não é só isso. Acho que os financiadores continuam a ter jogos de interesse, está a ver? Não é possível que um financiador tenha prometido projetos para 3, 4 anos E depois no meio a meio do interrompem. Olha, isto tem compromissos Mas grandes. os nórdicos ainda estão um bocado abertos, não? Mais ou menos. Noruegas. Sim, e são menos e mais flexíveis. São mais São mais flexíveis. flexíveis. O resto, pá, estamos com um projeto que era muito giro, com comunidades, com a questão de crianças, com a escola, mas no final do ano acabaram. Então são expectativas, não sei quantas crianças ficaram aí abandonadas. De facto, eles nessa parte da educação estão já numa filosofia de que o país tem recursos e epá, Sim, mas de qualquer das formas eles nunca se podem comprometer com um projeto a 4 anos. Exatamente, depois meio caminho. Envolve instituições, envolve pessoas, sobretudo. E principalmente crianças, porque não se vai brincar com crianças, portanto as crianças começaram a ter expectativas. Mas pronto. De resto, Como é que ela está a ver um bocado em termos de espaço democrático com o Isaac ou está na meio? Não, ainda não tivemos muitos problemas com o Isaac. Ainda não. Mas também ainda não tivemos contactos, ainda não tive contato com ele. Só fizemos cartas e para avisar algumas questões. Por exemplo, a questão do 16 de junho, depois tivemos outra vez lá em cima, agora já tem casa. Fizeram casas para lá, para os rapazes, só que fizeram casas sem nenhum plano. Não, portanto, eu nem sei se aquilo consta no plano urbanístico da cidade, se aquilo vai entrar na questão do censo, porque é uma questão fantasma, né? Portanto, eles não conseguem nem sequer dizer de onde vieram os recursos. Onde vieram? Olha lá. E então, pronto, nós já pedimos a intervenção do governo para ver como é que é isso também. Temos essa nossa obra aqui, que vocês viram agora também da minha da nossa obra. Exatamente. Então, foram milhões também, ninguém sabe. Ninguém sabe afinal o que é um problema. Não, são milhões, mas é uma obra que foi feita, portanto, a estrada está feita acima da altura das casas agora. As pessoas, portanto, estreitaram a estrada, deixaram esse passeio assim como está, não deixaram buracos para árvores. Nada. E questionou-se Isso desde o não faz parte do plano dele. E questionou-se isso desde o princípio. Fez cartas ao governo, fez cartas ao Ministério. Depois nem se sabe quem é o dono da obra. É incrível uma obra dessas, mas acho que foi aprovada numa altura em que havia a junção de ministérios. De ministérios. E então aquele deixou de Ministério, não sei existir. o quê, construção e habitação, não sei o quê. Mas agora esses ministérios estão separados. Fizemos cartas a diferentes ministérios. Agora quem assume o quê? Quem é o dono disto agora? É um problema, Irmão, estamos cá, já desde sábado, visita. Desde que eu saí da Assembleia para ter um bocado de tempo para construir a casa. Porque em 2012 aquilo foi só correria, pelo menos para estarmos à altura de participar nas eleições. E não cuidamos de aspectos essenciais, que é estruturação, organização, etc. E neste momento estamos nisso. O meu programa normalmente é 15-15. Todos os meses fico 15 dias em Luanda e vou 15 dias para uma província. No âmbito desse programa já estive no Uíge, estive em Kwanza Sul, estive em Malange, estive no Bié, agora calhou a vez de Benguela. A essência do programa é ver e ouvir e partilhar. Portanto, uma dimensão, em termos de uma ideia um bocado mais ajustada sobre como é que vai a governação. Em termos de qualidade das próprias entidades administrativas, em termos de como é que vai o ambiente democrático em cada província, mais abertura, menos abertura, mais problemas, menos problemas, avaliar como é que vão, na generalidade,
os programas de natureza social, como é que estão as escolas, os hospitais, como é que estão a energia, a água, as estradas, toda essa coisa que diz respeito à vida das pessoas. Depois também, mais ou menos, ter uma ideia sobre a vida econômica de cada província. Portanto, qual é a vocação da província? A agricultura, a pesca, a indústria, portanto, é por isso, portanto, ter uma ideia. No fim, o que eu gostaria, até ao fim do ano, tentar fazer o máximo de províncias possível para permitir fazer uma espécie de diagnóstico mais acertado e em função desse diagnóstico facilitar ter uma visão que nessa altura é um programa que vai de 2015 em diante. Portanto, neste momento é só ver e ouvir. Há algumas províncias onde encontramos um bocado mais de abertura para podermos ver e constatar, etc, etc. Há algumas províncias onde as entidades administrativas fogem ao contato. Não é o caso de Benguela, mas Uege fugiam, Malange fugiam, alguns, etc. Há províncias onde nos dão acesso de ir visitar os hospitais, ir visitar as escolas, etc. Há outras onde é completamente fechado, impossível, não estão autorizados, etc. Portanto, é o que estamos a fazer neste momento. Iniciamos já aqui em Benguela. Hoje estamos aqui no Lubito, amanhã estaremos na Catumbela, depois disso vamos para o interior, portanto vamos passar 2 dias no Cubal, depois vamos a Ganda, Bocoio, Xongoró, todos os municípios, e a agenda é quase igual. Procuramos ouvir as pessoas mais ou menos o mais variado possível, para termos uma opinião um bocadinho plural. Ouvimos as próprias entidades administrativas. No meio rural procuramos ouvir também no interior as entidades tradicionais. Procuramos ouvir as entidades eclesiásticas o máximo possível, das velhas igrejas, termos a percepção delas de como é que as coisas vão. E lá onde pudermos fazer assim uns encontros alargados, particularmente com a juventude, também vamos fazendo. Portanto, esta é uma dimensão. A outra dimensão é fazermos a avaliação da nossa própria organização, a casa. Como é que vai a qualidade da nossa liderança, como é que vai a coesão da liderança aos vários níveis, como é que vai a execução dos seus próprios programas, como é que vai a utilização dos recursos disponíveis. Para fazermos também uma espécie de diagnóstico e balanço também da nossa organização, para isso nos permitir também termos uma ideia de como é que a casa está, onde é que há potencial, onde é que não há potencial, quais são as fraquezas, o que é que precisamos de ajustar e mudar, onde é que temos aspectos fortes que deveríamos valorizar, etc, etc. Portanto, também para podermos fazer esse exercício. De modo que é o que nos traz aqui, e é por isso que, como o patrocínio e a Munga são um ator muito importante nesta província, sobretudo porque é o único caso entre províncias onde é uma organização que tenta contribuir para abrir o espaço político. Porque se nós pensarmos que o MPLA vai um dia adotar valores e princípios democráticos, pelo menos enquanto for com o Zé Eduardo, não acredito. O dia que vier talvez um outro presidente do MPLA é possível. É possível, mas tudo que tiver que ser realizado tem que ser conquistas. E o nosso objetivo deveria ser para ver se conseguimos melhorar. A coisa não se faz por decreto, mas ir melhorando. É pena porque os indicadores que temos agora são de que eles não vão avançar na questão das autarquias. São os indicadores atuais. O exemplo mesmo é que tentou-se introduzir na Assembleia para provocar e ter a percepção de como é um projeto de lei sobre as autarquias. Só para tentar ver. Mas chegou-se já à conclusão que eles vão chumbar aquilo tudo. Mas era só para fazer um teste da vontade deles, se querem mesmo fazer as autarquias. Porque as autarquias teriam trazido, de um lado, em termos de governação, maior proximidade entre as entidades e o cidadão. E isso forçaria as entidades administrativas terem maior atenção na execução dos programas e programas virados para as pessoas. Porque, por enquanto, os administradores praticamente estão mais preocupados em serem bem vistos lá em cima e mais como responsáveis partidários do que administrativos. Portanto, as autarquias acabariam com isso.
Mas mais do que isso, em termos de processo democrático, as autarquias teriam permitido acabar com a hegemonia do MPLA em todo o território nacional. Neste momento, todas as administrações são elas. E com esse modelo que eles têm de administrador e ao mesmo tempo secretário municipal, portanto, confundem. E há muitos municípios onde os próprios administradores quase que não têm noção de qual é o papel deles. São mais ativistas do que administradores. As autarquias teriam nos permitido dar um passo. E a nossa ideia que tentamos promover junto dos outros partidos era de que, em termos de poder local, não teríamos muita vantagem em competirmos dentro da oposição. Seria muito melhor, como oposição, termos uma agenda comum em termos de eleições de poder local. Porque dava-nos uma vantagem. Por exemplo, um Andulo. Se no Andulo a casa tiver candidato, o MPLA tem candidato, a UNITA tem candidato, o PRS tem candidato, o candidato do MPLA até pode passar. Mas se houver o candidato do MPLA e o candidato da oposição, já o MPLA dificilmente passa. Na verdade, teríamos que ter só um modelo científico para entre nós identificarmos qual é o partido que em cada uma das circunscrições autárquicas está melhor colocado. Se formos a ver, por exemplo, a Manhanga, obviamente que a casa está muito melhor colocada do que a UNITA, por exemplo. E seria muito mais interessante todos apoiarmos um só candidato. Nas Lundas, eventualmente, em algumas localidades, o PRS estaria melhor. Apoiávamos, a agenda seria pelo menos acabar com a hegemonia. Isso teria permitido o quê? Se conseguíssemos ter autárquicas, acabar com a hegemonia total que o MPLA tem, haver alguma distribuição um bocado mais equilibrada no poder local, seria já difícil, nas eleições gerais subsequentes, o MPLA fazer fraude e manipulação total, porque já não tem o domínio de toda a administração. Portanto, e assim daríamos passos. Penso que eles aperceberam se nós estamos preparados a perder essa hegemonia das administrações e então estão a recuar. Vão fazendo exercício da imagem, seminário dali, seminário daqui, mas do ponto de vista prático não há nada. Portanto, o Brunito está fazendo muita coisa por aí, muitos seminários, mas na prática que tínhamos que avançar era mesmo já para criar um quadro legal para isso, definir um calendário, quando é que teríamos essas eleições e avançamos, mas sinto que isso não vai acontecer. Mas, de qualquer das formas, temos todos a obrigação de fazer o esforço para ver se as eleições de 2016 melhoram um bocado, para pelo menos de eleição a eleição haver algum avanço. Agora, haver retrocessos ou estagnação é que já não seria positivo para o país. De modo que é mais ou menos da maneira como vemos as coisas e, portanto, estamos aqui. Mais uma vez agradecidos por nos dar a oportunidade na próxima quinta-feira. Ok, para falar um bocado. O time está aí, né? Está aí o boss dos quintas. Então, e uma das coisas então, já que aproveito, vocês vão aos municípios do interior. Eu ouvi com algum agrado, mas depois não consegui aprofundar, que o governador de Benguela iria retomar ou iria voltar a avaliar todos os processos de privatização das terras aí do interior. E isso para mim é extremamente interessante, porque segundo o comunicado que eu ouvi na rádio, havia demasiados conflitos e uma das formas seria rever todo esse processo. Então acho que seria um assunto a pegar. Agradecíamos imenso, mesmo contar com o governador, para já dizer que há apoio, nós apoiamos essa iniciativa. Rever imediatamente isso. O que ela nos disse é que chegaram à conclusão de que há muitos latifundiários que não utilizam a terra que têm. Portanto, tem 4.000, 5.000 hectares, mas depois não fazem nada. Isso é lógico, porque no tempo colonial usaram a terra toda, porque precisamente o latifundiário não tem a terra toda na extensão de produção. Tem sempre como reserva para muitas outras questões. Não é? E, agora, eu acho é que o processo de privatização não deveria ter seguido um processo colonial. Não vejo porque é que então a gente foi independente. Simplesmente o conflito de independência é terra, não é? Território. Como é que vamos usar as mesmas fronteiras, as mesmas práticas, porque usou-se os mesmos limites das fazendas coloniais, que foram processos de roubo. Então, e volta-se agora a fazer o segundo roubo. Agora, perante as pessoas que estão ali a trabalhar e a viver neste momento. Pois, então isso acho que era interessante discutir isso, analisar isso também no interior, para ver quais são os municípios que têm mais afetados. Porque isso
isso nós não apoiamos, obviamente, este festival. Cobalto, possivelmente cobalto. Principalmente por causa ali dos eucaliptos. Celulose. Então, isso acho que isso são daquelas questões que nós apoiamos a revisão de toda, até se puder começar a voltar ao campo só para ajudar as pessoas a rever isso. Delinear, porque eu trabalhei muito tempo em municípios, né? Tive muito tempo em Bambo, Cobalto, Andas, Sangoró. Então, eu teria muito interesse em proteger aquelas pessoas ali, né? De facto, eles vão redimensionar para aquelas parcelas mais pequenas. Pequenas que permitam a efetiva utilização dessas parcelas e outras que ficam como terras comunitárias. Esse é o tal problema. Terras comunitárias até agora, acho que não sei se temos muitas terras comunitárias em Angola. Tudo foi. Pois, porque embora haja lei que não sei o quê, mas na prática houve muito pouca, como é que é, cedência ou distribuição de terras comunitárias. Não houve... Pelo contrário, as comunidades perderam. Afirmativo. As comunidades perderam. E mesmo essa questão das terras, de redimensionar as grandes fazendas, terá que tomar em conta como é que ficam as pessoas locais. Porque dessas grandes fazendas, de certeza que uma parcela deveria ser, pelo menos uma parcela grande, da comunidade local. Sem dúvida. Porque uma das coisas que vai-se tentar fazer, primeiro, as grandes fazendas não vão absorver todo o pessoal do camponês. Exatamente. Não absorve. Não pode, porque precisamente, para ter uma grande fazenda agora, vais ter que ter uma grande tecnologia. Exatamente. Mecanização. Portanto, vai deixar de ter pessoas. As pessoas vão ter, e as pessoas que tiver vão ter que deixar de ser camponeses para ser salariados. Portanto, muda toda a sua filosofia. Todo o quadro mental. E isso acho que é necessário ter uma certa proteção. Porque olha-se para o campo, há mesmo como se fosse uma fábrica. Exatamente. Não é uma fábrica. Exatamente. Não é uma forma de vida. São relações vivendo séculos. Séculos, não é? Portanto, agora transformar aquilo em indústria. E é isso que se vê, não é? Portanto, é verdade. Aqui, em termos das periferias urbanas, os problemas de terras acabaram por ali? Não. Os problemas de terra aqui em Bengal nós tivemos sorte. Não tem de grande tensão como nós vimos lá, porque os problemas aqui foram mais pequenos, conflitos menores, envolvendo comunidades mais pequenas, e houve a sorte, e volto a dizer, na altura do governador passado, ele ter-se preocupado e ter-se metido. Então, o Armando. Portanto, acho que Bengala é das poucas províncias onde os conflitos de terra foram mais... com o Isaac que gosta de desalojar. Mas ele gosta de desalojar porque quando ele é mandado, obviamente, porque ele não vai desalojar só tudo desalojar, é tem planos. E obviamente nós temos que ficar à espera que a partir da canata aqui isto tudo para os morros e tudo vai ter desalojado. Não estou a ver o rico a gostar de ver o pobre aí no morro a ver a Bahia. O pobre vai ter que ir lá não sei para onde. Portanto é óbvio que isto tudo vai ser desalojado. E é preciso trabalhar com as comunidades no sentido de prevenir isso. Porque a percepção que ficava dela de que vai haver desalojamento, sobretudo dos morros. É isso que está claro, os morros, mas isso é visível. Embora utilize a teoria de que é desumano, as condições em que as pessoas estão. Então aí está, por isso mesmo. Tem que se trabalhar com as comunidades a questão do prevenir. Não é só o processo. É precisamente agora as comunidades, nós ficamos à espera de que venham os alojamentos e as comunidades reagirem, e as comunidades apresentarem à administração os seus planos de requalificação. Exatamente. É preciso trabalhar com as comunidades e dizer assim, sim senhores, algumas casas vão ter que partir, algumas coisas vão ter que reestruturar, mas nós queremos reestruturar isto. E agora vamos pôr então a administração entre a espalha e a parede. Exatamente. Portanto, e não é só os morros. Porque isso é óbvio, isso não é preciso ir à China nem à Lua, como todos imaginar. Não é com o processo de crescimento. Eles estão a tentar ocupar as zonas de menos conflitos. E eu acho que isso é estratégico. E de menos custos. Porque construir no morro é muito mais caro, de certeza. Muito mais caro, estruturas e terrenos menos acidentados. Então eles estão a deixar isso para o fim, mas vai. Tivemos sorte que as grandes infraestruturas aqui, por exemplo, Caminho de Ferro, também não estavam ocupados os terrenos, o Bango não, o Bango ao longo da linha de combate estava tudo ocupado, então aquilo foi um problema. Aqui nós tivemos sorte, o Caminho de Ferro mais ou menos sempre funcionou nesta linha e, portanto... Só que agora nos explicaram que por causa da nova refinaria e do terminal mineiro que está do outro lado da Bahia, vão ter que fazer a conexão dos caminhos de ferro para terem ramais para aquele lado. E isso vai implicar também desalojamento, etc. Em relação mesmo a isso da refinaria, há conflitos que nós estamos a acompanhar com antigos militares.
É. Lá para cima. Os antigos militares tinham ocupado algumas áreas. Tinha sido na base daqueles acordos de paz, não sei o quê, necessidade de terrenos. Exatamente. Só que depois fizeram a demarcação dos terrenos, só que depois começaram a desalojar aqui prédios, que é o prédio da rádio, o prédio não sei o quê, então deram aqueles terrenos para as pessoas desses prédios. E eles ficavam outra vez a desdarar. Então isso foi passando e a discussão e não sei o quê, então que eles decidiram ocupar um terreno que estava abandonado. Depois ocuparam, obviamente, que afinal que tinha dono e depois começou a confusão com a polícia e com a administração. Mas até agora eles conseguiram mais ou menos aguentar-se. Isso para mim já é um bom passo. Portanto, e há promessas de que se vai demarcar os terrenos. Mas era importante também acompanhar isso, porque são antigos combatentes, são os homens respeitáveis. Sensível. Não é? Sensível. Precisa dar uma A atenção. gente não olha para eles, então não sei para quem é que a gente vai olhar. É verdade. Não sabemos vamos olhar para quem. Então ali, pronto, isto aqui em Bengala mais ou menos os problemas têm esse tipo de tensão, mas estão mais ou menos calmos, não tem havido grandes. Bengala, por exemplo, tem o caso do 16 de junho, não é? Portanto, a primeira comunidade de moradores de rua em Angola que tem um projeto de construção social. Tenho a comunidade lá de cima, também visitou. Também visitei ali a pé do Instituto. Exatamente. Essas pessoas receberam casa. Receberam casa. Receberam casa também. Tem o Banco, também tem um bairro, inauguraram agora um posto de saúde, inauguraram agora uma escola. Aqui na zona da Pedreira, a administração reconheceu o direito à terra deles, passou já uma declaração a dizer que fica ali. Demarcação. Então, mais ou menos, obviamente não são as melhores soluções. Não são, mas pelo menos não envolvem muita conflitualidade. Isso. Porque o problema principal aqui, e acho que é um problema em Angola, e acho que é um problema dos sistemas que não são abertos, é o envolvimento das pessoas. As pessoas têm dificuldade a ouvir. Quer dizer, mesmo que tomam decisões, por exemplo, construíram-se casas para as pessoas. Não é envolvendo as pessoas, não há um envolvimento, porque parece que a ouvir, tipo, perdeste poder. Não é nada, estás a ouvir um pouco. Pelo contrário, resolve os problemas porque vai construir de forma coordenada com os próprios beneficiários. Então, as pessoas têm essas melhorias, mas o processo participativo aqui, o modelo não é adequado. E pronto, depois temos os problemas com as construções, as casas não estão de acordo aos hábitos das pessoas. Exatamente. Não tomem conta, depois são postos em lugares, por exemplo, vá lá agora. Eu não sei se aqui em Benguela também está isso. Eu encontrei muitas províncias onde inventaram lá o modelo das casas evolutivas. Isto é nacional. Também existe aqui? Não sei, mas é nacional. Casas evolutivas. Que O processo do jovem. em que constroem uma parte e deixam uma parte por completar e fica assim, então a pessoa depois quando vem tem que completar. Também existe isso aqui? Aqui, estas casas do 16 de junho são evolutivas. Dizem que frutuárias Zango também. Zango 1. É preciso um modelo de casas evolutivas. Mas não deve ter quase toda a casa evolutiva, todas essas casas, mesmo que eram definitivas, todas construímos mais alguma coisa, não é? Todas fizemos mais um andar, fechamos mais uma varanda. Os filhos aumentam, a família aumenta. Todas essas casas têm sido evolutivas. Agora a questão do evolutivo é se não há um acompanhamento, porque voltas a ter depois um outro cada um vai construir à sua maneira, portanto, um vai pôr uma chapa, outro vai pôr. Porque quem não teve dinheiro para construir tem dificuldades, há poucas probabilidades de completar, não é? É verdade. Portanto, isso é o problema. Tá bom, patrocínio. Não te roubo mais tempo. Igualmente, é um prazer sempre. E mais uma vez agradecer que estaremos outra vez na quinta-feira. Eu prometi aí umas coisas, mas cuidado a falhar muito. E uma delas é mesmo na minha cabeça, está complicada. É verdade, por causa da questão dos recursos. Nós perdemos parte da equipa agora. Uma equipe que foi treinada, porque vestiu-se preparada, que tem relações e agora tiveram que abandonar porque não aguentam ficar aqui sem dinheiro, a perder a universidade porque não têm dinheiro para tudo. Portanto, essas expectativas todas, pessoais, as pessoas estarem aqui a pensar hoje tem 4 anos, acaba o meu curso e de repente está tudo. Então anda assim meio baralhado, mas depois passa outra vez para a gente voltar a sentar a ver como é que é, a gente pode fazer isso. Obrigado. A Isabela agora está um ano, pediu para tentar fazer o curso e está preparada para uma viagem para fora, então pediu um ano para estar cá.
O Jesse e o Balabizar estão em Luanda. Já estão a estudar em Luanda. O único que aqui está é o Dino. O Dino. Só. E aqui a Albina é das nossas novas da independência também. Porque o dinheiro dela também depois para o tiraram o dinheiro dela, coitada da rapariga. E o coisa, como é que está o debate? Vai ser no mesmo sítio? Sim. O Dino está aí. O Dino, isso é o... É uma da Praia Morena? Vai ser lá? Então o Dino é que deve saber. Dino. Meu irmão, muito obrigado. Boa saúde, cuida-te bem, hein? Tudo bem, tudo Obrigado, bem. obrigado. Obrigado. Mas não, estou só para outra vez. Desculpa-me lá, mas não é mesmo. É complicado. Então, estou a perguntar onde é que vai ser o debate. Onde é que vai ser o debate? Vai ser aonde? Eles ficam que não têm acesso. Mas também estamos a pensar A porta foi fluida.